Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a um Long News, um Fast News comentado, onde eu pego aqui as principais notícias e comento com vocês. Vocês comentam aí também, a gente troca um papo, faz um pequeno debate. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa o like, por favor, aí. Vamos tentar chegar pelo menos a 2.000 likes. Não é muita coisa, 2.000 likes por vídeo aí já ajudaria bastante o canal, beleza? E sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos nessa, né? A primeira notícia que eu quero falar com vocês aqui hoje é uma notícia que já me deixou com raiva, que é a questão do combate que está marcado do Matt Riddle contra o AJ Styles pelo título intercontinental nesse próximo SmackDown. O que acontece? Vazaram spoiler de novo, né? Vazaram spoiler de novo. E eu não vou falar qual é o spoiler aqui, tá? Fica tranquilo, não vou dizer. Mas é uma coisa que eu quero comentar aqui, é que essa pandemia revelou uma coisa: quem passa os spoilers para os sites, quem fala com os jornalistas, quem dá essas informações para os jornalistas, são os superstars da WWE, a maioria jobber, né? A maioria os de baixo clero. Porque vocês devem se recordar que quando começou a ter os shows gravados, sem público, igual estava sendo lá quando começou no Performance Center, ou seja, só ficava ali os juízes, os lutadores e os comentaristas. Ou seja, só se um desses vazasse alguma informação. E não vazava. Não vazava. Você não tinha um spoiler naquele período ali. Não tinha um spoiler. Por quê? Porque mesmo que o cara quisesse passar alguma informação, ele sabia que iam desconfiar dele. Porque tá lá o comentarista da WWE. Vai ser ele que vai passar? Não vai. Tá lá o juiz. Vai ser ele. E tá ele e outro lutador. Então ia ser muito fácil descobrir que foi um deles que contou ali o spoiler do que aconteceu. Então não vazava. Quando começa a ter essa galera da NXT chegando ali, assistindo tudo, aí começa a vazar um monte de coisa. Ou seja, é esses caras que estão contando. É esses caras que estão ali. Eu não tô dizendo que estão sabotando, mas provavelmente é amigo dos jornalistas, ou recebe alguma coisa pra passar informação, e ficam passando spoiler, cara. É esses desgraçados aí, esses jobbers malditos, cara. Esses jobbers malditos que passam as informações. A gente descobriu isso. É eles que vazam as coisas, né? Que eu acho uma falta de profissionalismo. Eu não estou dizendo que eles não deveriam passar uma informação ali para os jornalistas em relação a qualquer outra coisa. Eu acho que os jornalistas eles têm que buscar a informação de todas as formas possíveis, é o trabalho deles. E os lutadores eles passam se eles quiserem. Agora, passar spoiler eu já acho que é um pouco demais, né? Não vou dizer que é crime, mas é uma falta de profissionalismo você passar spoiler para os caras. Eu acho que se eles trabalham na companhia ali, eles não podem prejudicar ela dessa maneira, né? Então, isso ficou bem claro, que são os jobbers, são os caras do baixo clero que fazem esse tipo de coisa, o que eu acho uma tremenda sacanagem, e é difícil até você saber quem é, né? Que tá cheio de cara ali, você não vai ter como confiscar os celulares dos caras, as contas dos caras, pra poder ver quem que tá passando informação e quem que não tá. Então, sacanagem desses atletas aí, eu acho que foi um grande antiprofissionalismo. Na sequência tem uma notícia para falar em relação ao Kevin Owens, já foi noticiado anteriormente no Fast News, que foi o próprio Kevin Owens ali que comentou com o Vince McMahon de eles começaram a utilizar máscaras, né? E aí a WWE ouvindo aquilo começaram a usar. E o Kevin Owens comentou melhor a respeito disso, né? Ele comentou que se ele está participando dos shows da WWE atualmente é porque ele se sente seguro e que a WWE nunca teve nenhum problema com ele em relação a ele não querer participar de algum ou outro show em algum momento, pensando na família dele. A WWE foi sempre compreensível com tudo isso. Ele não é o primeiro a falar isso, tá todo mundo comentando isso, né? Que a WWE tá sendo compreensível com quem não quer participar, né? Embora os rumores apareçam de que a WWE está assustando os lutadores, que eles estão pensando aí que eles podem ficar sem receber ou que eles vão ser demitidos. As declarações públicas que estão sendo feitas é ao contrário, é que a WWE está sendo compreensível ali com a maioria deles, né? Então, eu não sei quem tá mentindo, se é os rumores ou se é os lutadores ali que estão falando isso ali só por falar mesmo, para não se queimar com a empresa, não dá para saber. Mas ele elogiou bastante. E aí ele falou também ali que se ele tá participando hoje dos shows ali é porque a família dele autorizou ali, a esposa dele, né, pau mandado. Tô brincando, mas ele disse que a família dele entendeu que ele não tava correndo tanto risco ali. E ele vai tentar fazer o que é melhor. E legal, que bom que o Kevin Owens chegou lá e disse o óbvio, né? Você falar pro pessoal usar máscara é o óbvio. Ele teve que chegar lá e falar, gente, então assim,
o básico não seria a gente estar usando máscara? Eu só tô dando um palpite, assim, só uma pergunta. E aí o pessoal, eu acho que tinha que usar máscara mesmo. Vamos usar máscara então, né? Tipo, pelo menos ele, né? Pelo menos, parabéns, parabéns, né? Pelo menos ele abriu o olho desse pessoal aí. E aí nós temos uma notícia aqui também sobre a Stephanie McMahon, nossa querida chefona Stephanie McMahon. Tem muita gente que não gosta da Stephanie, né? Não sei porquê, cara. Tipo, o pessoal acha ela meio séria, meio arrogante. Eu não acho, não. Eu acho a Stephanie McMahon bem legal ali. É mandona, é da hora. Tanto o personagem dela como ela como pessoa, né? E ela comentou sobre as mulheres estarem no evento principal dos shows da WWE, né? E ela comentou algo que eu concordo muito, que elas não têm que estar no evento principal apenas por serem mulheres, sabe? Tipo, não, vamos apoiar a mulher por ser mulher e pronto, acabou. Que é o que acontece muitas vezes, né? Tanto que muitas vezes quando você vai fazer alguma crítica em relação a algo da divisão feminina, muita gente surge com os argumentos. Mas veja bem, são mulheres, não vamos criticar, né? Tipo, que é meio que tratar como se fosse um café com leite, igual aquela expressão ali que diz que tanto faz, né? Tipo, se fez algo não muito legal, vamos dar um desconto porque é mulher, né? Tipo, você que tá criticando, você que é o machista. Não é o cara ali que acha que tem que ser tratado de uma maneira especial, né? Que coisa. Isso aí, meu amigo, isso sim é machismo no caso, né? E é uma gadice, diga-se de passagem também. E ela falou que não, você tem que apoiar elas estarem no evento principal, elas estarem naquele lugar quando elas merecem, porque elas merecem. Porque tiveram ali atletas interessantes pra estar lá, porque tiveram uma storyline interessante pra estar lá. O que é verdade, que foi o meu grande argumento para dizer que Ronda Rousey, Becky Lynch e Charlotte mereciam ser o evento principal da WrestleMania 35, né? Por quê? Porque tava sendo a melhor história, tava sendo a melhor rivalidade, tava tendo muita agressão, e comparado com as demais histórias, era realmente a melhor desenvolvida ali até então. Competindo com a do Kofi e Daniel Bryan ali, mas eu acho que essa tava mais tava mais tempo ali, toda essa intensidade, né? Se na prática funcionou mais Kofi contra Daniel Bryan do que Becky, Ronda e Charlotte, aí é outra história, não tem como você prever o futuro, né? Mas, em relação a isso, eu concordo com a Stephanie McMahon. Só que tem uma coisa que ela falou que eu achei bizarro, que ela falou, e também porque as mulheres têm a comunidade de fãs mais interativa em impedir que seja um evento principal. Então eu achei bizarro isso, porque tipo assim, se tiver 1000 pessoas que quer ver o evento principal sendo Brock Lesnar e Goldberg. Só que assim, eles naturalmente querem ver esse evento principal. Eles não precisam ficar militando, sabe? Flodando no site da WWE. Queremos esse evento principal, queremos esse... Não, simplesmente só quer e pronto. E tiver, eu falei 1000, né? E tiver, sei lá, 200 pessoas que querem que seja lá um combate de Becky Lynch contra Shayna Baszler. Se essas 200 se unir pra ficar flodando, então vale mais do que as outras 1000? É isso que ela tá dizendo? Tipo, não, né? Não. Não é assim. Também não é assim, né? Você ser mais interativo e impedir. Porque aí você tá dizendo que quem militar mais é a storyline que merece. Isso aí não. Isso aí não faz o menor sentido, né? Isso aí não faz... Até porque a gente viu lá que a Manu Gavassi ganhou dos boleiros, meu irmão. O país do futebol perdeu pras blogueirinhas. Então não tenta fazer isso não, porque... Nada a ver isso aí, sabe? Quem militar mais, aí tá de brincadeira, né, Stephanie? Aí já não encaixa. Mas o outro argumento fez mais sentido na minha visão, né? E ainda falando sobre divisão feminina, recentemente quem cutucou foi o menino Booker T, hein? O Booker T tá que tá. Nesse tempo aí que saiu da WWE, tá dando opiniões alfinetadas enormes, né? E ele foi falar sobre a Mandy Rose. Ele foi falar sobre a belíssima Mandy Rose. E ele comentou que ela lembra muito a Trish pra ele, né? A Trish Stratus. Só que tem uma diferença. A Trish, além de chamar a atenção por ser bonita, ela chamava a atenção pelas lutas que fazia. Porque ela lutava muito bem. E quando ele olha pra Mandy Rose, quando se fala da Mandy Rose, ele não sente a mesma coisa. Ele sente que você lembra dela pela beleza, mas você esquece do que ela lutou, do que ela conquistou. E que ela deveria pensar em mudar isso, essa imagem que as pessoas têm dela. Porque o pessoal só tem a imagem dela que ela é bonita. A verdade é essa. Deveria aprender um pouco mais com a Charlotte, por exemplo. E aí... Bom, eu vou dar minha opinião aqui a respeito disso. Quando você vai para um Money in the Bank igual do ano passado, foi o ano passado, acredito eu. Se você quer chamar a atenção, se você quer que as pessoas prestem atenção em você, se você quer ser o destaque, o que você faz num combate Money in the Bank? Você pode fazer um spot de cima da escada, você pode quebrar uma escada na adversária, você pode se lesionar feio. Tipo,
tem várias maneiras de você fazer isso ali dentro do Wrestling. O que a Mandy Rose faz pra chamar a atenção quando chega o Money in the Bank? Ela coloca uma roupa extremamente apertada. Não me lembro se foi no Money in the Bank 2018 ou 2019, mas aconteceu em um desses Money in the Banks. Extremamente, que não tinha como não reparar. Era impossível não reparar. E de fato, ela chama a atenção pra ela. Mas ela chama a atenção pra ela no quê? Na beleza. Os visuais que ela usa na WWE são exatamente isso. Chamando a atenção ali sempre na beleza. Você não lembra dela se destacando no caso de uma promo, no caso de uma luta, de uma storyline. É sempre pelo que ela tá usando. É sempre a forma como ela é chamativa. Sabe? Eu não vou julgar o que você faz na sua rede social, sabe? Mas eu vejo muita superestrela que usa a rede social como um complemento do trabalho dela. Então a Becky Lynch, por exemplo, continua as rivalidades dela no Twitter. Eu acho até que ela exagera às vezes. Mas tudo bem, ela usa daquilo. Tem superestrela que posta um momento dela fazendo um golpe, que posta um momento dela fazendo uma promo, né? Mandy Rose não. Mandy Rose usa pra muitas vezes ali se expor cada vez mais e jogar mais ainda uma imagem que as pessoas vão ter dela de que ela é só beleza, ela é só beleza. A gimmick dela é isso, a música de entrada ali, o slogan dela é isso. Então, de fato, o Booker T tem razão, que as pessoas lembram da Mandy Rose só pela beleza. E ela se vende assim. Ah, é só ela? A WWE também não faz isso com elas? É as duas coisas. É uma combinação das duas coisas. E ela topa. Quando foi com a Eve Marie, fizeram uma perseguição enorme, né? Mesmo quando ela tinha melhorado até um pouco ali, era uma perseguição enorme. Mesmo ela sendo jobber, era perseguição. Perseguição porque ela era bonita. No caso da Mandy Rose, não. O pessoal aceita um pouco mais, né? Então, a crítica é um tanto... Assim, não é uma crítica exatamente, é uma constatação. Ela age dessa maneira. Não tô dizendo que tá errado. Se ela se sente bem assim, se ela vai crescer assim na carreira, tudo bem. Eu não vejo problema. Acho que tem vários perfis diferentes para você tentar seguir uma carreira na WWE. Ela quer seguir esse, quer investir mais na beleza. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Estou muito satisfeito assim. Mas é uma constatação, as pessoas vão lembrar dela disso. Se um dia ela reclamar disso, se um dia ela achar ruim isso, ela que olhe pra si mesma e veja o que ela construiu. Veja o que ela estava refletindo pras pessoas, né? Porque não culpe. Não culpe as pessoas se elas enxergam sempre a Mandy Rose dessa maneira, não culpe o Booker T. E pra encerrar, nós tivemos ali então o Jim Ross, o lendário Jim Ross, falando sobre Vince McMahon. E por que o Vince McMahon muitas vezes muda de ideia? Troca as histórias, assim, as histórias acabam terminando de uma maneira estranha, acabam tendo um rumo diferente do que parecia que ia ter. O que acontece com o Vince McMahon? Ele é um louco, ele é paranoico, ele simplesmente vai mudando ali do nada. O Jim Ross disse que tem muita gente que influencia ele. Tem muita gente que o Vince McMahon conversa, que vai lá e convence ele. E o Vince ele tem uma mania de ouvir sempre a última pessoa que fala. Então, por exemplo, por mais que ele tenha conversado com 3 caras que falou, seguinte, eu acho que essa história tem que terminar assim, assim, fulano tem que vencer, tem que se tornar campeão. Se vir uma quarta e falar algo diferente, como ela foi a última, é ela que ele vai ouvir. Entendeu? Então, o Jim Ross falou isso. O Jim Ross conhecia ele há décadas, né? Os caras trabalharam junto durante muito, muito tempo. Então, o Jim Ross sabe do que ele tá falando. E não é a primeira pessoa também que fala sobre isso. Já deviam muita gente dar entrevistas ali no passado e falavam que o Vince tinha realmente uma staff toda ali. E olha, que coisa, cara, que coisa. Porque ele contando isso, tem uma certa reviravolta porque a gente começa a pensar que talvez o problema não seja só o Vince. Talvez o problema seja muita gente ali que tá rodeado perto dele, né? Que também dá ideias estúpidas. Eu já falei várias vezes e vou repetir. Pra mim, Bruce Prichard é um desses caras. Bruce Prichard é desses caras. E não sei não se o Paul Heyman, o grande problema do Paul Heyman não continuar, não tenha sido algum problema em relação a isso. De ele ser muito divergente ali do que o Vince e o Bruce tem de ideias, né? Então, eu não duvido do que o Jim Ross falou, não. Agora, não tiro a culpa do Vince, porque mesmo que ele esteja sendo influenciado, ele aceita ser influenciado. Se eu chegar em você e te dar um conselho, por mais ruim que ele seja, se você seguir, a culpa não é minha que deu o conselho. Ou pelo menos não é só minha, é sua que ouviu. É sua que quis tomar a decisão de ouvir esse tipo de conselho e fazer aquilo que eu disse. Então, se ele ouve essas pessoas, ele está errado também em ouvir. Então, ele não é isento, ele não é inocente dessa história, né? Agora, não é só ele o problema, esse é o ponto, né?
Então é algo que realmente faz a gente refletir. Mas é isso aí, foi esse o Long News de hoje. Comentem sobre tudo que foi dito aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!